Fala turma, Bruno Belintani aqui e hoje vou compartilhar 10 dicas sensacionais no Google Sheets e que pouca gente sabe. Essas dicas podem facilitar o seu dia a dia. Além disso, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar esse conteúdo. Vamos lá? Dica número 1, importe HTML. Turma, hoje eu vou ensinar uma função muito legal, né? É a função importe HTML. Ela permite que a gente extraia, né, tabelas ou listas, né, de qualquer página HTML. Para trazer um exemplo aqui bem divertido, bem legal, né, eu encontrei aqui uma página na internet, né, com uma Pokédex completa com todas as características dos Pokémons. Basicamente, né, essa função a gente vai digitá-la aqui, ela só existe em inglês, então é import HTML mesmo. Do ponto e vírgula, o segundo parâmetro. O segundo parâmetro eu tenho que escolher na função se eu estou importando uma tabela ou uma lista. No nosso caso é uma tabela, então eu digitarei entre aspas table. E por último é o índice. O que quer dizer o índice? Imagina que este site tenha 2, 3 tabelas. Então se eu quero extrair a primeira tabela, o índice será 1. Se eu quero extrair a segunda tabela, o índice será 2. E assim sucessivamente. No nosso caso é só um tabelão de Pokémon que estaremos extraindo, né? Então eu vou colocar aqui o índice 1 e dar Enter. Veja só o que ele fez. Bacana, né? Dica número 2. Estatísticas de coluna. Turma, essa dica aqui é uma dica bem legal. Eu já falei dela em outro vídeo, né? É basicamente a gente selecionar, né, uma coluna. Eu estou usando aqui, né, os nossos Pokémons que a gente viu anteriormente, mas consigo selecionar, né, todas as informações principais, né, de determinada coluna. Então eu vou colocar aqui, né, selecionar a coluna de HP, eu virei em dados e estatísticas de coluna. Olha que legal, pessoal, aqui, né, eles nos traz as informações básicas, né, o número de linhas preenchidas, se eu tiver célula vazia, o número de valores exclusivos, ou seja, que não se repetem, qual que é a soma total dos HPs, a média de HP dos Pokémons, a mediana, o valor mínimo e o valor máximo. Além disso, aqui a gente consegue saber a frequência. Então, olha, observe que, né, com vida 60, eu tenho 89 Pokémons. Né, com 70 de HP, eu tenho 88. Então, isso aqui facilita muito o nosso dia a dia, a produtividade, que você precisa responder uma pergunta rapidamente. Dica número 3. Publicar uma planilha na web. Gente, essa dica aqui, né, é uma dica muito legal, pouca gente sabe, né, realmente vi poucas pessoas utilizarem até hoje, tá? É como você compartilhar, né, as suas informações, a sua planilha na internet para que qualquer pessoa acesse, mas que ela não consiga editar e que ainda assim ela seja atualizada automaticamente. Basicamente, eu tenho que vir aqui em arquivo, né, em compartilhar, eu vou em publicar na web, tá? E na hora que eu publico na web, eu posso escolher se eu quero publicar uma aba, tá? Se eu quero publicar o documento inteiro, tá? E ele já gera o link aqui para mim, tá? E vide que ele tem aqui embaixo, né, republicar automaticamente quando houver alterações. Olha só, se eu mexer em algo na planilha e esse campo estiver selecionado, ele vai atualizar o link automaticamente para nós. Olha que interessante. Na hora que eu publiquei, tá? Ele já me trouxe, tá? Então todas as tabelas, as abas que eu estou trabalhando ali dentro, né, para que as pessoas consigam acessar por aqui. Uma checkbox com formatação condicional. Pessoal, essa dica aqui, ela é legal, ela é super divertida, né? Então assim, imagina que eu queira fazer uma lista, que eu separei alguns Pokémons, são os Pokémons que eu quero garantir que eu capturei ou não, né? Então se eu capturei, eu quero selecionar esse checkbox aqui, né, e que o nome Bulbasauro seja riscado automaticamente, né? Então, ela é uma dica versátil que você pode utilizar isso aqui também para outras coisas. Basicamente, né, eu coloquei as checkbox aqui que você pode selecionar ou não, tá? Clicando. E o que a gente vai fazer é selecionar, né, o nome ao lado. Iremos em formatação e formatação condicional, tá? Vou colocar aqui a minha janelinha aqui ao lado para não atrapalhar. Quando a gente vê, eu posso colocar aqui na regra de formatação uma fórmula personalizada, tá? E aqui onde está o campo valor,
eu clicaria em igual e selecionaria a célula que tem a checkbox aqui dentro, que é a célula A6, né? Então eu vou digitar aqui A6 e vou personalizar agora o estilo da formatação que eu quero. Eu vou colocar o taxado, vou colocar o negrito, eu vou tirar esse fundo aqui que eu não quero, vou deixar ele em branco, mas vou selecionar a cor verde, tá? Então na hora que eu der concluído aqui, a minha formatação está funcionando. Veja, vou clicar aqui, ó lá, que bacana, que legal. Na hora que eu seleciono a checkbox, o nome aqui ele está taxado, né? E eu posso simplesmente copiar aqui o pincel de formatação e selecionar para as próximas, né? Então, se eu clicar, agora todas estão funcionando. Pô, super legal, elegante e inteligente, né, essa solução. Dica número 5, função filter. Essa função é uma função muito poderosa, tá? Ela basicamente tem dois parâmetros principais, podendo ter N parâmetros dependendo da quantidade de condições que você acrescenta dentro dessa função. O primeiro parâmetro, basicamente, ele é o intervalo, né, que você pretende filtrar, tá? Eu selecionei aqui, né, esse intervalo nosso dos Pokémons, né, com todas as colunas, né, e você consegue adicionar a condição, tá, aqui. Eu vou colocar a condição do tipo de Pokémon que eu quero trazer, tá? Então, vou selecionar aqui o intervalo, né, com todos os Pokémons. Depois a gente vai falar de um segredinho, uma nova dica, né, que fala sobre esses intervalos. Vou dar igual e vou colocar igual aqui a coluna N1. E nessa coluna eu vou digitar o tipo de Pokémon que eu quero trazer, tá? Então, na hora que eu selecionar, ele vai dar ND, por quê? Porque eu não digitei aqui nenhum nome de Pokémon, mas assim que eu digitar o primeiro, eu vou colocar grama. Olha, veja só, ele me trouxe nessa tabela resumida para os Pokémons tipo grama. Se eu digitar fogo, ele trará todos do tipo fogo. Se eu digitar água, todos do tipo água. Pô, olha que legal, tá? E se você colocar um intervalo inteiro dessa tabela, né, e adicionar novos Pokémons, né, essa tabela, esse filtro, essa função, ela atualiza automaticamente, né? Então é uma função muito prática e muito inteligente para o dia a dia. Dica número 6, Sparkline. Galera, né, aqui eu trouxe uma tabelinha um pouquinho diferente, tá? Eu trouxe o IGPM dos últimos 12 meses que eu peguei do site da FGV. Pode olhar que até resgatando que eu usei a função import HTML que a gente fez, né, na primeira dica para poder trazer os Pokémons, tá? Essa função Sparkline nada mais é do que criar um gráfico, um mini gráfico dentro da célula. Então eu digito aqui Sparkline, seleciono o meu intervalo e dou Enter. Olha que legal, na hora que eu seleciono esse intervalo, ele já me traz aqui uma linha dentro da célula, se assemelha muito ao mini gráfico do Excel, tá? E gente, essa função, ela tem muitos parâmetros interessantes, tá? Muitos parâmetros opcionais, que é o que ela chama ali de opções, tá? Se eu selecionar, por exemplo, né, uma opção de colocar uma cor nessa linha, né, que eu estou trabalhando, eu vou aqui e digito Color, dou barra invertida e escolho a cor em inglês. Eu vou colocar como Red, né? E todas as condições, né, dentro dessas opções tem que estar entre chaves, tá? Na hora que eu dou Enter, ó lá, ele trocou, né, para a linha vermelha. Se eu trocar de Red para Blue, ele vai colocar azul e assim sucessivamente. Eu vou arrastar aqui rapidamente, né, para a esquerda a minha imagem, porque eu quero mostrar, né, que dentro da função, quando a gente seleciona a função Sparkline aqui e coloca saiba mais, ele vai aparecer aqui no canto direito, né, na ajuda, todas as opções que tem. Olha que legal, é muita opção, né? Eu posso usar gráfico do tipo de linha, coluna, né, perda e ganho, né, muito usado para mercado financeiro. Eu posso definir o mínimo que eu quero, o máximo que eu quero nos eixos, tá? Eu consigo tratar vazio. Pessoal, são muitas opções aqui, né? Posso gravar depois, né, um outro vídeo falando só de Sparkline com as possíveis combinações, mas é uma forma muito simples, rápida e poderosa, né, de mostrar informações, tendências e gráficos dentro de uma única célula. Dica 7. Função arrumar. Pessoal,
agora eu vou ensinar uma função, né, que ela é simples, mas quebra um galho muito grande quando a gente está trabalhando com textos no dia a dia. É a função chamada arrumar. Em inglês ela também é conhecida como trim, né? Essa função basicamente ela vai corrigir intervalos de espaço, né, nos meus nomes. Imagina que eu importei um dado, né, um dataset de algum lugar, né, e os nomes, sobrenomes vieram com espaço duplo, espaço antes, espaço depois, e eu preciso corrigir, tratar esses textos, tá? Essa função faz isso para você automaticamente. Super simples, de forma fácil. Eu digito arrumar, seleciono o meu intervalo, no caso a célula 4, e dou Enter. Vide que ele já corrigiu o nome Bulbasauro, ele ainda deu um preenchimento automático. Se eu clicar aqui no verdinho, ele corrige tudo. Olha só, muito legal, rápido e prático. Dica número 8. Referência em intervalos abertos. Pessoal, agora vai uma dica muito interessante, né? Quando a gente tem um conjunto de dados que ele pode aumentar ao longo do tempo, né? É uma dica simples, a gente vai corrigir nessa forma e eu vou explicar, né, a dinâmica. Aqui eu deixei, né, a função filter, a função que a gente já trabalhou na dica 5. Aqui, né, o que nós temos? Nós temos a função filter, então, puxando o intervalo dos datasets, né, e filtrando pelo tipo fogo. Lembre que se eu alterar aqui para o tipo grama, ele vai puxar os pokémons tipo grama. Se eu colocar água, pegará do tipo água, tá? E o que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai adicionar um novo Pokémon. E esse Pokémon é o Pikachu, tá? Vou colocar aqui 100 de ataques, tudo 100 aqui, até a velocidade. E o tipo do Pikachu é elétrico. Bom, na hora que eu digitar elétrico aqui, será que o Pikachu vai aparecer? Olha só, não apareceu. Por quê? Porque a gente está usando intervalos fechados. A partir do momento em que eu vir aqui na minha fórmula e tirar essa trava, a gente vai deixar da linha A2 até a coluna J, né? E aqui também, né, da J2 até a J. O que isso quer dizer? Que ele vai puxar tudo para baixo, tá? Então na hora que eu corrigir a fórmula, veja que o Pikachu apareceu aqui. Ou seja, trabalhar com os intervalos abertos pode ser muito poderoso se você tem datasets que são dinâmicos. Dica número 9, tabela dinâmica. Agora uma das funcionalidades mais famosas, né, tanto do Google Sheets quanto do Excel. Para isso eu tenho um conjunto de dados aqui do nosso Pokémon, vou clicar em inserir, tabela dinâmica. Vou colocar aqui na nossa própria página existente e vou colocar ela aqui, ó, na célula N1. Na hora que eu der OK e criar, olha que interessante, eu vou clicar nessa setinha para baixo e ele já tem até, né, ele já calcula para a gente algumas sugestões de análise dentro da tabela dinâmica. Vou colocar aqui a média de ataque. Então ele trouxe para mim a média de ataque por tipo de Pokémon, né? Então aqui podemos descobrir, né, só formatando aqui rapidamente, que o Pokémon tipo lutador aqui tem uma média de ataque mais alta. Gente, essa é uma função muito prática que dá para você construir diversas análises e muito robusta também, né? Ela calcula muito rapidamente. Dica número 10. Gráficos agregados. Imagine que eu queira criar, né, a soma total de pesos dos Pokémons por tipo de Pokémon, né? Então eu vou selecionar essas duas características, o peso e o tipo, e inserir um gráfico. Veja que ele colocou um gráfico com todos os tipos de Pokémon em ordem e seus respectivos pesos. E aqui no eixo X a gente pode observar que tem esse botãozinho agregar. Olha como ele facilita a vida. Na hora que eu clico nele, ele já agrega por tipo de Pokémon, pessoal. Imagina que eu queira sair da soma que está aqui para a média, né? Eu consegui juntar quase que um pedaço daquilo que a gente viu na tabela dinâmica dentro do gráfico, tá? Então essa função agregar, ela acaba ajudando muito no dia a dia para você não precisar ficar modelando os dados para conseguir ter leituras mais agregadas. Turma, agora é aquela diquinha secreta, né? Essa dica aqui, né, eu acho muito interessante, tá? Basicamente existe a função imagem, né, dentro
Pessoal, agora é a hora da dica secreta, né? E essa é uma dica muito legal, tá? Então a gente vai fazer, tá, um QR Code por meio de um link dentro do Excel. E nela a gente vai usar duas funções, tá? A gente vai usar a função da API do Google, que é o que está nesse link aqui acima que eu já deixei pronto e vou compartilhar a planilha com vocês para vocês terem acesso também, tá? E a planilha imagens, tá? E dentro aqui, tá, da planilha do Google APIs, a gente tem, né, o tipo de gráfico que a gente quer fazer, que eu selecionei QR Code, tá? O parâmetro CHS é a resolução. Eu coloquei 200 por 200, tá, pixels. E aqui a gente coloca no CHL a referência é o link que eu quero que esse QR Code direcione, né? Eu deixei aqui o link da nossa Pokédex, tá? Então na hora que eu der Enter aqui nessa fórmula e tirar ela do modo de comentário, ele vai criar pra gente um QR Code. Olha que legal! Imagina que eu tivesse uma lista de sites aqui dentro, né? E eu precisasse criar diversos QR Codes para as pessoas consultar, né? Ou ter mesmo essa imagem em algum outro lugar, tá? Essa é uma diquinha aqui interessante que misturam duas coisas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui da seleção desse top 10. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!